Entramos. Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Estamos com essa alegria de fazer esse encontro com a Igreja de Cristo, né? Esse é um momento muito especial para nós e agradecer a Deus essa oportunidade de ter aqui duas pessoas nos visitando. Desculpa, viu? Eu estou meio esquecido. Mas, joia, muita alegria, muito bom a gente estar aqui como Igreja de Cristo e participando de tudo aqui, com a convivência com os irmãos, é uma coisa muito gostosa, nos torna crianças, né? A gente brinca aqui, fica tão bem à vontade, e isso é que Deus quer, que nós estejamos felizes em qualquer circunstância. A palavra de Deus manda orar e jejuar sem cessar, né? A gente orar sem cessar. Nós temos essa grata satisfação de estar aqui junto com vocês, reunidos como Igreja de Cristo, estudando um assunto muito, muito interessante, como todos os assuntos básicos que nós temos tratado nos últimos tempos. E esse assunto sobre perdão, também, como nós começamos falando, evitar, né, a mentirinha também é um pecado, uma porta de entrada para o inimigo, evitar as iniquidades, que são tudo aquilo que o mundo pratica e diz que não é pecado. O nome disso é iniquidade, né? Então, a gente evitar a iniquidade e procurar os caracteres verdadeiros que são contidos na palavra de Deus, que é amor, que é fé, que é esperança, que é compaixão, que é perseverança, é paz, alegria, felicidade. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que está centrada no amor de Deus. Amém. E nós cristãos, sem dúvida, somos as pessoas mais perseguidas na face da terra. Não só de agora, mas desde o que Jesus veio e se pronunciou como Filho de Deus. E antigamente o povo de Deus, de Yahvé, né, foram perseguidos, foram mortos, torturados, e Deus sempre esteve conosco, nos dando essa vitória. E hoje nós vamos falar do perdão. É uma coisa que às vezes é difícil no início da nossa vida, perdoar, né? Perdoar em inglês significa forgive, é esquecer, né? E às vezes a gente perdoa, mas não esquece. É uma coisa difícil mesmo, mas sem o perdão a gente não consegue viver, porque senão fica uma carga muito pesada para a gente. E senão, se você fosse matar todo mundo que te fez algum mal, você não conseguiria viver, né? E é assim que Satanás faz e retribui o mal com o mal. Mas a palavra de Deus nos ensina a retribuir o mal com o bem. Então vamos ouvir alguns textos bíblicos, né? O que já aconteceu com os nossos irmãos no passado, lá nos evangelhos, no Atos dos Apóstolos, como Pedro falando, Tiago, André, Filipe, os discípulos, trazendo um pouquinho da experiência deles para nós. Então, nós vamos procurar absorver um pouquinho dessa mensagem de perdão. Vamos aqui... eu não sei, os irmãos querem falar alguma coisa introdutória aí? Fique à vontade. Quero cumprimentar a todos os amados irmãos e irmãs, com a bendita paz do Senhor Jesus, que possa estar em cada coração, que essa palavra traga libertação e cura para cada um de nós, porque eu creio que cada ser humano, quase todos os dias alguém procura nos ferir, porque não são as pessoas, mas é o inimigo. Então, a gente passa por muitas situações. E essa palavra hoje é para libertar mesmo, libertar os corações, libertar nossas mentes. Vamos prestar bem atenção no que vamos ouvir, porque
Cada título que vem aqui não vem do homem, vem de Deus, né? Porque é o Senhor, é o próprio Senhor que tem conduzido esse ministério do Dr. Pedrosa. Então, nós devemos cada dia mais orar por ele, abençoar a vida dele, porque nós estamos recebendo grande libertação. Amém, amados? Amém. Boa noite, igreja. Eu gosto sempre de usar essa frase. Vamos aproveitar este momento com muita alegria. Vamos lembrar daquelas pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento dentro de casa, dentro do meio familiar, como também os amigos, inimigos, porque o verdadeiro evangelho, ele tem, como foi falado no tema de ontem, a alegria. E a alegria para Deus, para o evangelho, é conseguir os pecadores, trazer os pecadores para ser salvo, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Que a gente tenha cuidado com a hipocrisia de falar que tenta seguir o evangelho, mas rejeita o próximo e procura somente pessoas que têm afinidades com os seus intentos. Então, a vida do evangelho é essa: pescadores de peixe. Amém. 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 Isso. Vamos passar aqui para outra sala, para a gente ver aqui. Não sei se ficou bom o corte. Deixa eu botar aqui a outra sala aqui. Acho que ficou... Vamos botar aqui o outro, ver se vai cortar alguma coisa. Ou vamos fazer um outro recorte para ficar melhor. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver, cenário. Deletar isso daqui. Vou acrescentar outro, para ficar bem quadrado, que ele ficou fora. Senão corta o início ou o final das palavras, né? E perdemos em qualidade. Vamos começar com uma definição sobre perdoar, né? Perdoar é reconhecer que alguém errou contra você. Contudo, optar em deixar o rancor de lado em relação a essa pessoa. Então, a opção tua. O perdão é um ato de decisão no que se refere às questões internas que perturbam a paz de um indivíduo. Às vezes a pessoa pensa, eu não vou perdoar aquela pessoa, e aquela pessoa talvez vai ficar sentido com a sua falta de perdão, e às vezes não vai se perturbar em nada. Mas aquela pessoa que foi ferida, ela sempre vai ficar com aquela dor, aquele sentimento, e quando ele libera o sentimento de perdão, você tira essa carga de você. Então, perdoar, então deixa a pessoa lá de lado, não vou matar aquela pessoa, não vou fazer maldade com ela, e vou continuar tocando a minha vida. Porque a palavra de Deus em Marcos 13, versículo 13, diz o seguinte, Jesus falando sobre o sermão profético, ele assim se expressa: vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Amém. Então, você já está acostumado, um cristão com mais experiência na vida, a levar muita pancada. Muita pancada. Bate na face direita, você vira à esquerda, no outro dia ele bate na esquerda, você vira à direita.
Porque você não consegue viver como cristão. Porque não é fácil, o caminho é estreito. E Jesus sabe disso. Deus sabe disso, que você está passando, que eu estou passando ela, ou ele, sabem da dificuldade que é ter que perdoar todo dia, às vezes a mesma pessoa você tem que perdoar todos os dias. Já tem 2 dias que eu estou perdoando essas 2 pessoas aqui, Então, mas eu não sei se vou aguentar o dia de amanhã, né? Mas tudo bem, vou me preparar. Mas a vida é assim, nós temos que fazer coisas, às vezes um relacionamento, pai, filho, marido e mulher, e você perdoa todos os dias, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, e assim eu não sei quantas vezes vão. Por isso que Jesus disse, que perguntaram a Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí o cara falou, são 7 vezes? Que 7 é o número da perfeição, né? Aí Jesus falou, não são 7 vezes, são 70 vezes 7. Então, isso significa o quê? 490 vezes? Não. Significa infinito. Infinito. E tá aí. E esse sentimento ainda existe nos cristãos. Nós vemos lá na China, por exemplo. Se você entra a pessoa que entrou para o sistema religioso, tem uma religião que não segue essa palavra, não segue, tem que seguir o manifesto comunista, essa carta da ONU, então você é taxado de louco, é levado para um hospício, e lá eles te dão um montão de medicações para destruir o seu cérebro, para destruir a sua vida, produtos químicos, para deixar você, transformar você num objeto. Então chegar um momento para você dizer assim, eu recuso a palavra de Deus e aceito o manifesto comunista da maçonaria satânica. Eu aceito esse manifesto e recuso a palavra de Deus. A maioria dos cristãos morrem nessa situação e não aceitam negociar com o diabo. A maioria. E nós temos que conviver com isso aqui na Terra. E aí que a gente tem a oportunidade de exercitar o amor. Porque é impossível, sem o amor de Deus, você viver nessa Terra. Se fosse perguntar aqui, desde criança, se fosse perguntar quantas vezes você perdoou alguém, até um amigo, às vezes, um inimigo, um parente, você vai chegar à conclusão que o número é infinito. Infinito. Não é? Então, isso é uma coisa de Deus. E o cristão tem que andar com toda essa parte básica que nós estamos fazendo. Imagina toda a maldade que os irmãos conhecem que fizeram contra mim. Eu não matei ninguém. Fui ainda obrigado a botar alta quantia de dinheiro na conta deles. E continuei confiando que o Senhor ia me suprir. E milagrosamente tem suprido. E assim, nas humilhações, nos roubos, tudo está lá das 3 principais religiões do mundo. O catolicismo, que não é cristianismo, o catolicismo, vejam lá o juramento jesuíta. Vejam lá o juramento jesuíta. Pega o Talmud, veja lá o que escreve o livro de Talmud contra os cristãos. Pega o Alcorão, veja o livro lá dos árabes, o que eles falam contra os cristãos. Resumindo, eles dizem assim, os cristãos não são humanos, eles não são gente, são goins, são animais, cachorro.
Cristão, você pode matar. Não tem nenhum problema. Cristão, você pode pisar, pode humilhar, pode roubar o cristão. Você pode pegar uma mulher cristã, usar como prostituta. Você pode pegar uma criança cristã e usar como prostituta. Você pode fazer sexo com a criança cristã, pedofilia. E cadê as instituições de bem e de valor aqui na Terra? Pois a única que eu conheço que existe é a Igreja de Cristo. Amém. Uma instituição que tem valores, que tem virtudes, que são bons hábitos. O povo do mundo tem vícios, que são os hábitos maus. E virtude são os hábitos do bem. E nós vemos como o nosso exemplo principal Jesus Cristo. Ele nunca matou ninguém, nunca mandou matar ninguém. Está se comentando aí de uma guerra que está acontecendo aí entre Israel e os países árabes. Eu não tive tempo nenhum, posso dizer a vocês, para acompanhar isso. Mas não tem novidade nenhuma nessa guerra. Essa guerra é semelhante, é igual a todas as outras. O barro contra o ferro. Maçonaria inglesa contra a maçonaria francesa. Está aí. O Scarlet and the Beast que nós traduzimos está aí. Para você pesquisar todas as guerras do mundo. Feita entre Scarlet and the Beast. A besta e a escarlate. Maçonaria inglesa e francesa. O azul e o vermelho. Isso é tudo programado para matar as pessoas inocentes. E eles vão lá e roubam as terras, os pertences deles, sobram as viúvas, eles vão lá e fazem sexo com essas mulheres a troco de comida. Roubam essas crianças para usarem como objeto sexual. E cada dia ficam piores. E as pessoas acham que uma guerra é diferente da outra. Eu vejo tudo da mesma forma. E como vai acabar isso agora? A Terceira Guerra Mundial, entre o barro e o ferro. Entre todo esse sistema político, econômico, desse Estado comunista de Israel, contra este sistema religioso desse Estado comunista do Vaticano, criado por eles. O Vaticano, depois da Primeira Guerra Mundial, em 1929. O Estado Comunista de Israel, o Estado sionista, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. São essas duas bestas que se juntaram para matar Jesus. O Império Romano e o Império Judeu. Mas como é um reino dividido, eles não combinam. No ano 70, os judeus tiveram a surpresa de serem destruídos pelos romanos. E até hoje existe essa intriga entre eles. Mas a palavra de Deus afirma que eles vão ter que fazer um pacto de 7 anos. Porque nunca perdoaram um ao outro. Existe um ódio grande, uma coisa diabólica. Porque essas duas entidades não têm o mínimo de compromisso com o Deus da Bíblia, com Jesus Cristo. Nem esse Estado de Vaticano, nem esse Estado de Israel. E como está aqui em Daniel capítulo 2, lá nos versículos de 40 em diante, diz: esse é um reino dividido, e ele não prosperará. O barro e o ferro não combinam. E a Terceira Guerra Mundial vai ser isso. Qual a diferença de uma guerra para outra? O mesmo objetivo. As mesmas pessoas, eles criam as guerras. Vocês já viram as pessoas que criam a guerra ficar na frente da batalha? Nunca. Eles criam a guerra para matar os filhos dos outros. E eles ficarem com os despojos da guerra. O sistema satânico religioso dessa primeira besta, que aliás das muitas religiões, vive disso. Eles não trabalham. Eles não trabalham. A vida deles é só fofoca, intriga, confusão. A gente está cansado de ver isso.
E capitão, a Maria vai com as outras, né? É. Então não tem novidade nisso. E o pessoal fica, porque a guerra, Jesus vai voltar à guerra. Já está escrito tudo isso. Há 2.700 anos a gente sabe como vai acontecer agora. Agora eu fico, que você falou, essa Maria vai com as outras, o grau de burrice das pessoas de não entender o mínimo. O que está aqui na palavra de Deus, Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As pessoas não acreditam, não dão crédito à palavra de Deus, mas tanta fake news, tanta besteira, repetidas as mesmas coisas. Quantos trilhões de guerras já aconteceram aqui na face da terra? Quantos trilhões? A mesma coisa. O falso profeta e o anticristo, as duas bestas. A base é a mesma. É a mesma coisa. Aí você pega Apocalipse 17, versículo 17, foi permitido a besta reinar, para que cumpra o seu intento. E eles têm quantas ideias? Uma mesma ideia. Até que se cumpram as palavras de Deus. Pronto. Está tudo explicado aí. Esquece, apaga essas mensagens. Porque a guerra do barro contra o ferro. A Israel, não sei o quê. Meu irmão, isso já é velho. Já é velho, já é antigo. Já é antigo. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Isso tudo é fake news, gente. Tudo fake news. Isso é tudo montado, armado. O resultado dos times de futebol, resultado dos campeonatos, tudo isso é armado. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz no pai da mentira. E não existe perdão entre eles. Não. Então, nós temos que ter consciência disso. Quando nós temos consciência da palavra de Deus, você só encontra uma boa nova, uma boa notícia, que se chama Evangelho. Jesus veio, acabou com religiões, com esse sistema político e econômico, rasgou o véu do templo, você fala direto com o Pai, e Ele guia a tua vida. Ele te dá amor, te dá paz, te dá sustento, Ele te dá alegria, te dá segurança, Amém. te dá perseverança, Ele te dá perdão. Então, Jesus veio nos dar a maior lição de perdão ao mundo inteiro, tanto o Pai como o Filho. Amém. Um projeto de perdoar o mundo. Doutor, dessa bagunça toda aí, falta a cereja do bolo. Sabe qual é? Falta aparecer alguém se dizendo cristão e lançar uma profetada. Dizer, não, que essa guerra vai finalizar tal dia, porque Cristo vai voltar tal dia. Amanhã depois vai aparecer. São os oportunistas, e o povo corre lá, trilhões de cliques, não sei o quê, mas não acredita. Nós trabalhamos aqui 40 anos, 100%. Está escrito, está escrito, está escrito. Nós não temos nenhuma... A palavra de Deus diz, aqueles que amam e os que cometem a mentira não entrarão no reino do céu. Os caras criam a mentira e tem os que amam. A gente fala aqui o tempo todo, está escrito, e tudo se cumprindo. Olha aí tudo que eu já falei, os trabalhos que nós escrevemos, se não está cumprindo a palavra de Deus, gente, só tem uma coisa que é verdade que se cumpre aqui na face da terra, chama-se palavra de Deus. O resto é fake news, o resto é mentira, engano. As pessoas descobrem, tem uns profetas aí que vêm, já Jesus Cristo vai voltar dia tal, a hora, marca tudo. Ainda o mais recente é o Romilson, né? Romildo, esse canalha. Aí daqui a pouco, vai voltar, não é 14 de abril, não. Vai voltar o dia 17 de abril, acho que ele marcou de novo. Voltou? Não voltou. Tem um profeta também, um pastor, agora não sei se é profeta de Baal, sei lá da igreja Assembleia do Diabo, lá do Pará. Ele disse que dia 30 de março não era para ninguém sair de suas casas, porque viria o anjo, o cavaleiro amarelo, e que todo mundo tinha que ficar em casa. E todo mundo acreditou, ficou perguntando isso. Onde é que tem isso na Bíblia? Não tem na Bíblia. Ou seja, e o povo acreditando, mas pedem tempo
perguntando sobre isso, se isso é verdade ou não é, se estressa, tem problemas de toda a ordem, mas não procuram ler a Bíblia. É o problema. Por isso que o inimigo engana o ser humano, porque não lê a Bíblia, né? Eu não acredito na palavra de Deus. Então, você, se tem tempo para perder, ficar perdendo tempo com esses caras que não tem o que fazer, que vive da mentira. E eu olho lá, gente, um vídeo que o cara fala de 5, 10 minutos, um montão de besteira, e coloca um versículo bíblico lá, e não porque a mulher que vai aparecer no céu de Apocalipse 12, gente, nós estamos vivendo Apocalipse 1, 2, 3. A igreja não foi arrebatada. A igreja não foi arrebatada. Então, nós estamos em Apocalipse 3 ainda. Quando a igreja for arrebatada, Apocalipse 4, 1, aí que vão começar em 7 anos a acontecer tudo isso que está em Apocalipse até Apocalipse 19. Aí volta Jesus, inicia o novo céu, a nova terra. Então, isso é falta de perdão, gente. É falta de perdão. Quem não recebeu o perdão de Deus não conhece a verdade, vai caminhar sempre na mentira. Vamos ver algumas coisas aqui primeiro nos evangelhos. Estamos aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 4. E assim foi que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Eu conheço pessoas que já batizou umas 10 religiões, talvez até mais. E nunca recebeu o perdão de Deus, porque nunca buscou encontrar o amor de Deus. Então isso não adianta, mas foi esse propósito que João Batista estava lá no deserto, ele pregava no deserto, comendo gafanhoto, né? E comendo mel lá no deserto. Porque não tinha ninguém que estava interessado em ouvir o que ele pregava. Pregava no deserto. As pessoas na cidade diziam, esse cara está louco, está maluco, tira esse cara daqui. E pregou a vinda de Cristo, né? Doutor, sim. Sobre João Batista, interessante que Jesus disse que ele falou que era maior que Jonas, maior que Salomão, maior que o templo. E também Jesus, além de ter sido maior que Salomão, o próprio João Batista, que foi maior que Salomão, tanto em Lucas, Jesus fala tanto em Lucas como em Mateus, o seguinte: eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser maior do que João, que é o João Batista. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E o pessoal fica venerando o que abandonou Deus, Salomão, como um exemplo de vida, e não é. Então nós temos que buscar aqui os exemplos da palavra. Vamos ver aqui Marcos 3, 29. No Evangelho, nos fala assim, está escrito, é a palavra de Deus. Não tive tempo de escrever aqui, está escrito, mas o irmão sabe que eu sempre coloco aqui, está escrito, está escrito, está escrito. Então isso a gente não discute. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo, jamais receberá, pelo contrário, é culpado do pecado eterno. Quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá o perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eternamente. Então, esse é uma observação muito importante, falando sobre o pecado que não tem perdão. Você blasfemou contra o Espírito de Deus aqui na Terra. E nós já vimos tudo que Deus fez, o que aconteceu com essas pessoas. O fim dessas pessoas são fins trágicos, são fins deploráveis, né?
Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas que estão acontecendo aí. Então, este Espírito Santo é o nosso Consolador, este que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jamais nós poderemos pensar de uma outra forma. Lucas 11:77. Para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Não existe salvação sem perdão dos pecados. Não é? Quando Jesus foi curar, não me lembro agora a situação, uma pessoa que estava enferma, ele chegou, nós falamos até recentemente, dizem, os teus pecados estão perdoados. Aí aqueles fariseus, todo aquele povo judeu lá, da lei, chegaram, mas quem é esse que perdoa os pecados? Aí Jesus pergunta para ele, o que é mais fácil? É dizer para ele, levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Amém. Então é muito fácil você chegar no poder de Deus e dizer assim, levanta e anda, toma aí a sua cama e vai embora. Ou você dizer para a pessoa, quem é que pode dizer os teus pecados estão perdoados? Só tem um, que é Deus. Só tem um que pode dizer, os teus pecados estão perdoados. Um montão de gente aí, eu posso perdoar uns aos outros, mas diante de Deus, só Ele que não pode nos perdoar o pecado de cada um. Né? Eu posso perdoar o Valdeir, mas se ele não pedir perdão a Deus, o pecado dele não será perdoado, ele permanece. Então, isso é uma coisa muito séria. E o Espírito Santo está dentro de nós, nos advertindo de 3 coisas o tempo todo. Do pecado, que ele está monitorando a nossa vida, ele está habitando dentro de nós. Do juízo e da justiça de Deus. O Espírito Santo está o tempo todo dizendo, existe a justiça, existe o juízo de Deus, por mais que não exista aqui na face da terra. O Espírito Santo está aqui, batendo dentro de você. Existe o juízo, existe a justiça de Deus. E o príncipe deste mundo, esses que estão preparando para ele reinar, vão preparar a Terceira Guerra Mundial, o barro e o ferro. Aí essas 2 bestas vão ter que fazer um tratado de 7 anos. Essas 2 bestas. O Roma e Israel. 2 estados comunistas, criados pelos comunistas, pela ONU. 2 situações anticristãs. Vão criar o anticristo, vão ter que assinar um tratado de 7 anos. E serão cumpridos apenas 3 anos e meio. Isso é o que está aí na palavra. E não vai ser diferente. A guerra, não sei o quê. Jesus está voltando agora. Enquanto essas 2 bestas não assinarem esse tratado, Jesus não volta. Porque primeiro Jesus tem que arrebatar a igreja. Jesus que está no controle. Satanás, por que já não reconstruíram esse templo de Salomão, esse prostíbulo de Salomão, lá em Israel? Já há 2000 anos. Quando ele foi destruído. Eles têm dinheiro, têm tempo, roubam pra caramba, estão cheios da grana. E por que não construir esse templo? Porque Jesus está no controle. Ele fez o céu e a terra e domina sobre a terra. Por isso que eles não construíram. Eles podem fazer essa palhaçada toda, guerra, essa gritaria, reunião na ONU, apareceu o Messias, apareceu outro. Isso não vale nada, gente. Só vale o que está escrito. Quando é que vocês vão aprender a ter sabedoria? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Esse livro é a palavra de Deus. Em Apocalipse 19, Jesus se manifesta dizendo que ele tem um nome que ninguém conhece. E o chamam de palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Todo mundo querendo buscar Jesus. Jesus é o que trouxe o perdão, que abriu a porta do céu para nós estarmos diante de Deus, receber o perdão, a salvação, mas ninguém
Procura. A mídia, a internet agora está virando a mesma coisa, estão dominando a mídia, fake news. E as pessoas querem só fake news, as pessoas como dissessem assim, eu quero ser idiota, eu quero ser um burro, um animal, eu não quero me preocupar com coisas verdadeiras. Então, qualquer besteira que falo, aquele montão de gente, isso aí para mim não é nada, essa guerrinha de Israel. O que eles vão fazer, isso é tudo programado. Todas as guerras do mundo são programadas. Então, são programados jogos de futebol, as disputas nas Olimpíadas, os times que vão passar na Copa do Mundo, o time que vai vencer a Copa do Mundo. Já é tudo programado por eles, gente. Tudo é mentira. Não tem emoção nenhuma nisso. Aí o cara faz um gol lá, o cara quase morre, grita, esperneia. Meu time ganhou. E ganhou o quê? Experiência. Não, mais nem idiotice. Então, quando nós falamos dessa palavra de Deus, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação. Como você conhece a salvação? Mediante o perdão dos nossos pecados. Salvação é isso, o perdão dos nossos pecados. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso. Amém. Lucas 3,3 diz aqui, ó. Então ele percorreu toda a região próxima do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para os pecados. O mesmo que está aqui em Marcos 1,4. Está vendo aqui em cima? Eu deixei porque a palavra de Deus é tão importante, ela repete. O apóstolo Paulo repetiu tantos ensinos dele, mas o povo não aprende. O povo quer mentira. Pare, seja maduro, gente. Pare de ouvir essas besteiras. Não ouvi, ele que me informou. Não, você sabia que está tendo a guerra aí de Israel com lá os países? Eu falei, não vejo isso. Não vejo. Isso não acrescenta nada, irmão. Isso é obra de Satanás, está fazendo as palhaçadas dele. Eu só sei que eles têm uma mesma ideia e que Deus permitiu a besta reinar para que cumpra o seu intento. E quando chegar esse momento final, as duas bestas vão ter que fazer um tratado de 7 anos. Não é um tratado que vai ser feito agora entre Israel e Líbano. Isso é maçonaria inglesa e francesa. Agora fizeram um tratado de paz que a Rússia vai intermediar. Não adianta, tem que ser o tratado como está na palavra de Deus, entre as duas bestas de Satanás, o barro e o ferro, o falso profeta e o anticristo. Essas duas bestas. Aí sim, mas só vão fazer isso quando a igreja de Cristo for arrebatada. Entenderam? Então a gente tem que ficar muito... Doutor, sim. Uma observação é que, da mesma forma como foi feito o terror, o medo pela mídia com essa recém-doença aí, também a mídia está fazendo a mesma coisa com essa guerra aí já planejada entre as partes, colocando direto, mostrando imagens, olha, vamos orar por Israel, boa parte, quase todo mundo lá sionista. Não, vamos parar com a paz, que são irmão nosso, podia estar acontecendo aqui no Brasil. Aí as pessoas ficam nervosas, ficam preocupadas, ficam dizendo, tudo associa ao evangelho. Não, isso aí será que tem alguma pessoa falando sobre essa profecia? Será que é Deus voltando? Será que é isso? Será que é aquilo? Mas tudo associa ao evangelho e se perde. Se fica acumulando medo, raiva, angústia, depressão, e fica falando que é evangelho. Não é. Para você se libertar disso, dessa propaganda que a mídia está fazendo, é um fato, o que está acontecendo em Israel e o povo palestino e os demais árabes, é um fato. Mas acontece que isso está tudo programado. E para você se libertar dessa mentira que toda a imprensa está colocando para os senhores, assim como fizeram com outras questões de doença,
Procure o Evangelho. Peraí, isso é Evangelho ou não é? Leia. Leia o Evangelho, não fica esperando que, sendo alienado por essas informações que a mídia sempre faz, é colocar o medo. Mal acabou um problema, está aparecendo outro. Procure o Evangelho. Procure refrigério para a sua alma. Se quer saber de Evangelho, quer saber de salvação, procure o Evangelho. Nós estamos no 6º milênio. Tudo isso vai acontecer mesmo. E não ficar esperando, a mídia falou isso. Não, tem algum profeta, alguma profetada nova aí para poder explicar isso? Toda a explicação está na Bíblia. Você quer saber de Evangelho? Está na Bíblia. É isso. As pessoas têm que ser maduras, gente. Eu vejo pessoas de idade que se comportam como adolescentes. Não tem o mínimo de discernimento da palavra de Deus. Jesus Cristo vai voltar. Agora, o coronavírus. Quando a igreja for arrebatada. Se falar o nome, talvez tenha. Aí depois, as duas bestas, vou falar bem, esse Estado comunista, sionista de Israel, criado pela ONU, pelos comunistas, a maçonaria francesa, fizeram um acordo de 7 anos com esse Estado sionista, esse Estado comunista, esse Estado satanista do Vaticano. Quando essas duas bestas fizeram um tratado de 7 anos, o resto é guerrinha, é conversa fiada. E aí que vai vir um líder mundial para trazer a falsa paz, que vai durar 3 anos e meio. Paz e segurança. Gente, por que eu repito? Eu falo isso todo dia, 40 anos, mesma coisa. Os idiotas estão aí. Não, porque agora é o Macron, não sei o quê. Aqui a Bíblia fala alguma vez Macron? Fala alguma vez de Bush? Fala alguma vez... gente, vai ser idiota assim no inferno. Quando estiver lá no inferno, vocês vão lembrar da palavra de Deus. Não dá para aliviar com esse povo, gente. Quando que esse povo vai amadurecer? Se fosse há 6.000 anos, lá no tempo de Adão e Eva, o povo aqui achando que eles são deuses, que eles são imortais e que não sei o quê. Conversa fiada. Então o povo tem que ver aqui, Jesus chama-se Palavra de Deus. Amém. Lê lá, Apocalipse 19. Esse que vai voltar no cavalo branco e vem para pisar o lagar e vai descer aqui com a igreja no Monte das Oliveiras. Então, é isso. Pô. Agora fica qualquer coisa que acontece. O fulano... Vou falar uma brincadeira aqui. O fulano soltou lá o... Vamos falar um cara que já passou aí. O Bush soltou um pum. Você sabia? O Bush soltou um pum. Você sabia? Não, tá lá. Não. O que tem isso aqui na palavra de Deus, gente? É muita mediocridade do ser humano, gente. Pelo amor de Deus, tudo escrito, repetido, tantos anos com antecedência. Deus mandou os profetas, avisaram, mandou os discípulos, mandaram os apóstolos, e nós hoje pregando o evangelho, a palavra de Deus. Então, pô, não, mas Daniel Macron falou isso. Outro que falou, tem que ver o que está escrito, cara. O povo gosta de uma mentira, de uma fofoca. Aí tá, e se acha culto. Acha culto. Mas é uma maneira do inimigo roubar o tempo das pessoas para se preparar, né? Roubar o tempo. Tá roubando o tempo das pessoas, as pessoas não têm tempo de orar, não têm tempo de... Fazem uma coisa assim que não sei o quê. Porque o presidente Bolsonaro fez isso, porque o presidente Lula fez isso. Meu irmão, quero saber o que está aqui na palavra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso que a gente tem que guardar. E a palavra de Deus manda para guardar a mente e o coração. E, sobretudo, a palavra de Deus. Não é? Então, como é que as pessoas podem viver cheio de mentira? Então, são pessoas que nunca vão perdoar, nunca vão encontrar Deus, nunca vão aprender o perdão, nunca vão aprender a amar, nunca vão saber o que é vida, nunca vão saber o que é ter fé. Vão andar aí, nunca vão saber o que é ter alegria. Gratidão. Alegria é um gol lá no time de futebol. 10, 15 minutos o cara está usando cocaína, maconha, no outro dia está suicidando. O que vai acontecer? Você vai passar o resto da sua vida preso ao medo. Todo ano sempre inventa uma história. Não, é o ebola. Não sei o que, é a doença da picadinha. Não, não sei o que. Agora, não, é o termômetro. Era AIDS. Nós vamos viver a mente, vamos passar a vida inteira com a mente presa. Ocupada com coisas que te deprimem, que coloca você para baixo. E tudo é o quê? Mentira, Satanás.
Agora, a palavra de Deus ninguém quer. Olha quantos tem escrito aqui no nosso canal há 40 anos. Os caras falam as maiores besteiras para você comprovar que eu estou falando certo. Olha, os caras falam as coisas mais medíocres, mais ridículas. Olha quantos que tem inscrito no canal dele. Olha quantos milhões de acessos. As pessoas não toleram a verdade. Se denominam cristãos, criam novas doutrinas, fazem adivinhações, conseguem vários views, as adivinhações não se consumam e não pedem nem desculpa. E a pessoa passou tantos anos feito besta, acreditando que o que aquela pessoa falou não aconteceu, disse a data certa, não aconteceu, ao tempo que a pessoa perdeu. 6 meses, 1 ano, esperando cumprir aquilo que aquela pessoa falou, que não está no Evangelho. Não, é Evangelho. O que você está falando? Está no Evangelho? Não, está não, porque vai acontecer isso. E a pessoa fica presa a isso. O que nós temos é única e exclusivamente o prazer de pegar a palavra de Deus e ler, o que a gente faz aqui. E a maior parte do programa está aqui. E provar, nós mostramos as coisas que estão acontecendo. Lucas 12:10. Lucas 7:47. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Onde quanto mais perdão existir, mais amor vai existir. É o que eu falei, sem amor você não consegue perdoar ninguém. E a Igreja de Cristo passa perdoando 24 horas por dia. Aqui a gente, desses dias que estamos passando aqui, como da outra vez, nós sempre conversamos, e aí eu posso falar coisas mais pessoais que acontecem, eles ficam horrorizados de saber o que a gente passa, o que a gente vive, só por pregar a verdade, viver o Evangelho. Se eu quisesse ter rico, ter um montão de prostitutos, só entrar no sistema religioso, irmão. Lavar dinheiro com dinheiro de tráfico de drogas, as pessoas achando que tem religião, tem alguma coisa. Você tem uma desgraça na tua vida. Religião, qual a religião que tem na palavra de Deus, gente? Abre a palavra e me mostra aqui qual a religião que tem aqui. Qual a religião que Jesus criou? Tá, olha aqui dentro da palavra. Qual o templo que Jesus construiu, gente? Qual o templo que Jesus construiu? Me mostra aqui quanto de Jesus ele arrecadou de dinheiro. Me mostra aqui. Ah, mas Jesus não fez nada disso. Ótimo. E os discípulos dele fizeram? Também não. E os apóstolos dele? Fizeram? Não. E quem foi o canalha que criou todas essas religiões e usou aquele montão de prostitutas? Salomão, que está no trono do grau 33 da maçonaria, que cria e controla todas as religiões, que fazem todas as guerras. Ponto final. O que é que você quer que eu desenhe? Eu já desenhei, já expliquei, já repeti, já esperneei. E você não entende? Qual é o problema? Está em você. Você não busca, não entende, não ouve a palavra de Deus. Ah, mas é porque eu gosto de mentira. Está lá. Apocalipse 21:8. Os que amam e cometem a mentira. Pode ler aqui, irmã Carla. Lê aqui para a gente Apocalipse 21:8. Para vocês verem. Só que eles colocam nas versões mais novas, covardes, ele substitui por tímidos. Daqui a pouco ele vai substituir por bonitinhos. Os bonitinhos que amam a mentira. Mentira. É o último. Apocalipse 21:8. Se eu não estou enganado, mas esse aqui mesmo. Aqui, Quanto, porém? Bem alto. Vai lá. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Está aí. É isso que vai valer. Não é o que o Macron falou, o que o Papa falou, que o outro lá falou. As pessoas vivem em função disso, gente. Para mim, não tem valor nenhum. Obama não disse que ia fazer há 10 anos com a gripe suína, o que fizeram agora. Ele quis fazer isso. Não foi no tempo de Deus.
Mas Deus levantou um jornalista que eu considero o maior jornalista do mundo, Alex Jones. Ele fotografou, filmou aquilo tudo com ultraleve e mostrou para o mundo inteiro que o Obama, o maçom Obama da loja Prince Hall, tem que falar o nome desses assassinos, não é o Obama. Quando falar o maçom Obama, que quis fazer o que está acontecendo agora, gripe suína, está aí, lá nos Estados Unidos, não foi preso, não pagou por nada e continua sendo idolatrado por essas pessoas. Porque o que vale é o que está na palavra de Deus, isso que eles queriam fazer. Então, essas pessoas que não amam a Deus, não têm o perdão, então não tem amor. Não tem amor. Porque o cristão vive assim. Porque o cristão é a única pessoa... Por que Jesus vem buscar a única coisa que presta na face da terra? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo é religião? É templo? Não. São as pessoas nas quais habitam o Espírito Santo. Doutor, e esses templos que fazem todo de ouro, castelos lindos, que as pessoas deram dinheiro para manter os castelos, para quem mesmo? Para o Satanás. E a palavra de Deus diz, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E falando isso, o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão, pregando isso, foi apedrejado. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Foi apedrejado e morreu. As suas vestes foram colocadas aos pés do grande assassino Saulo, que Jesus o converteu a Paulo. Então, gente, o povo gosta de muita mentira, gente. Doutor? E o que o servo Estevão falou, ele só falou que o profeta Isaías havia falado. Ele já estava fazendo a referência aos profetas lá, Isso. Que adoravam Baal, que faziam essa estrela de Renfã, essa estrela aí dos Illuminati, que está na capa desse livro, desses sionistas. Isso aí não tem nada a ver, esse Estado de Israel, o Vaticano, com Jesus Cristo, com a palavra de Deus, gente. Já vi desde quando o Senhor vem falando. A história. Olha o que Jesus falou lá em cima lá do Monte das Oliveiras, olhando assim para o templo de Jerusalém. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, eu sempre quis te juntar como a galinha junta os pintinhos, quer dizer, te guardar, te proteger. Eu sempre quis, Jerusalém, mas tu não quiseste a proteção de Deus. Ó Jerusalém, que mata e persegue os profetas de Deus. Eu quero saber o que tem lá de Deus nessa Jerusalém. Por isso que Jesus vem, esmiuça o barro e o ferro. Ele esmiuça o falso profeta, esmiuça o anticristo. Não aproveita nada dessa Jerusalém aí e faz o quê? Um novo céu e uma nova terra. Faz tudo. Então, isso aí, o pessoal fica com a idolatria disso daí, mas foi um Estado sionista criado pelos comunistas, a maçonaria francesa, esses que criaram o vírus, que mataram um montão de gente, que fazem todas as guerras, que criaram a Primeira Guerra Mundial, criaram a Segunda Guerra Mundial, e agora vão criar a Terceira Guerra Mundial, como Albert Pike. Já confirmou isso 22 de janeiro de 1870, e está publicado, isso é oculto. A carta que ele mandou para Giuseppe Mazzini, lá na Itália. O Albert Pike é um general americano, Giuseppe Mazzini é um general italiano. E com a providência de Deus, aquela carta caiu, o cara do cavalo com raio, e o mundo tomou acesso a essa carta que está aí. Eles preparando a Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundial. Isso é Deus que está preparando? São eles, é o diabo. E que preparou esses dois estados comunistas, gente. Isso não tem nada de Deus no Vaticano nem de Israel. Aquilo teve o povo de Deus. Os únicos que estão lá são os ortodoxos, os judeus ortodoxos. São 10% desse povo que realmente é um povo judeu verdadeiro. 90% são falsos judeus da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, e são mentirosos. Gostam da mentira, criam a mentira, e o povo gosta da mentira. Está aí. É esse o resumo da novela.
E as pessoas se encantam com isso. E eles morrem de rir dessas pessoas. E quando a gente fala e prega a verdade, eles ficam com raiva da gente. E só Deus para guardar a gente, porque é um negócio muito sério. E uma solução, doutor, para os que estavam cegos nessa informação, nesse engano, é o perdão. Primeiro passo, orem, vá para o seu quarto, converse com Deus, peça perdão por ter sido enganado com essas mentiras. Virão muito mais. Se acham que essa doença da picadinha causou trauma, essa guerra de Israel pode se tornar uma nova guerra, vai virar. Isso aí é só o começo, o princípio das dores. Quer se curar disso, quer se libertar disso? Eu passo. Vá para o seu quarto. Converse com Deus. Ore com Deus. Porque Ele sabe a primeira palavra que vai sair durante sua oração e a última que vai sair da sua boca, Deus já sabe, mas Deus quer te ouvir. Estamos aqui reunidos como igreja, então vai orar a Ele, feche essa porta do seu quarto e ora a Ele, Senhor, o que nós conversamos aqui em igreja está escrito na Tua palavra. Desculpa, Senhor. Peço perdão pela minha ignorância. Primeiro passo. Porque o perdão, a mentira é um fardo pesado. E o que é de Deus é um fardo leve. O perdão, quando você perdoa, você tira um fardo das suas costas. Tira o fardo, qual é a mentira, ou a angústia, o desespero, a briga, depressão, irritado, não consegue conversar com ninguém. Ou seja, você Satanás pegou um fardo da mentira, raiva, discórdia, tudo, e botou nas tuas costas. Alivia com o que é de Deus, o que? O perdão. Chega a Deus, Senhor, eu sei que o teu fardo é leve, me dê o teu perdão, Senhor, e tira o que tem nas minhas costas, que Satanás colocou. Com certeza, Deus vai lhe ouvir, porque Deus quer o coração quebrantado. E você agindo dessa forma com Deus, Deus vai agir na sua vida. Mas Deus não é videogame, um botãozinho que você chega para Ele, Senhor, disseram que é me fazer isso, isso, isso. Disseram, não, está na palavra. Nós só estamos repetindo o que está na palavra. Aí você fala isso para Deus, aperta o botão e muda tudo, um passo de mágica. Vamos perseverar, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. E a gente tem que permanecer firme na palavra. Isso saiu fora da palavra, você saiu de tudo. Não tem como. Se você, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não existe uma pessoa sábia que não teme a palavra de Deus. Jesus disse, me chamam de palavra de Deus. Você quer encontrar perdão? Só em Jesus. As pessoas passam o tempo todo, mas ouvindo tantas besteiras. Eu já, depois dos 30 anos, depois, talvez, uns 25 anos, eu ainda lia jornais, tinha assinatura dessas revistas, suspendi tudo, nunca mais li jornal, revista. Isso tudo é mentira, para fazer idiota dormir, né? Isso não tem agora a palavra de Deus, tem as coisas corretas ali. O pessoal, eu acho isso uma ignorância assim, sem limite. Sem limite. Ainda mais quando a pessoa diz que é de Jesus. Está lá no meio dessa situação, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que saber que Jesus não tem nenhum envolvimento com isso, nem a igreja dele. Isso é coisa do anticristo e falsos profetas, duas bestas, perseguindo ao extremo a igreja de Cristo. O extremo, as pessoas sabem aqui, eu ainda não falo pela internet, para não assustar as pessoas, que as pessoas dizem, mas como é que eu vou conseguir ser crente e pregar e viver esse evangelho? As pessoas que passam alguns dias aqui comigo conhecem todas as artimanhas de Satanás, eu conto detalhe por detalhe, mostro as provas para saber o que é ser cristão. Vem ser cristão, vem viver o evangelho, falar o que nós falamos aqui, porque ninguém, em nenhuma internet aí, fala o que nós falamos aqui. Ninguém fala. Vocês não percebem isso? Porque ficam em cima do muro. Isso é a igreja prostituta de Laodiceia, não é
morna, não é quente e nem fria, é morna. O que Deus faz com ela? Vomita essa igreja da boca dele, ele não engole essa igreja, ele não engole esta igreja, e nós também não engolimos. O que nós temos que estar preparado, como é que nós vamos ter salvação se nós não conseguimos pedir perdão e nem perdoar ninguém? Se nós continuamos nesse mundo da mentira. Então, não dá para ficar nisso. Vamos aqui continuar na palavra para ver sem o perdão, irmão, não adianta, você vai caminhar para o inferno. Você não tem inspiração. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Viu um humorista recentemente aí? Um casal lá, o programa dele, o casal, um homem, a mulher, o religioso lá fazendo o casamento, ele chega no meio dos dois, você fala, o que é isso? Não casa isso não. Casa o noivo comigo. A Bíblia é um livro ultrapassado, não sei o quê. Irmão, blasfêmia contra a palavra de Deus, irmão. Blasfêmia. Blasfêmia contra a palavra de Deus. Jesus disse, Apocalipse 19, me chamam de palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. As pessoas querem encontrar Jesus no futebol, na religião, na prostituição, no pecado, na mentira, nas fake news que estão aí para todo lado. A hora que chega de encarar a palavra de Deus, é chato esse negócio, é difícil entender Apocalipse. Meu irmão, aprendi Apocalipse sozinho. Desenhei, peguei imagens e fiz programa para todo mundo. Os livros todos que eu li de Apocalipse eram as besteiras todas só para ganhar dinheiro. E eu nunca vendi nada disso. Fiz sempre por amor. Está aí. Não é? Então tem para receber em galardão de Deus. Então, o Espírito Santo, as pessoas não brincam. Lucas 24, 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando a Jerusalém. Ele, 40 dias antes de Jesus subir aos céus, ele reuniu o povo lá em Jerusalém e disse, vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ele não falou assim, vocês serão minhas testemunhas em Júpiter, Saturno, Plutão, Lua, Sol. Não falou nada disso. Vós sereis minhas testemunhas até os confins da terra, porque a terra tem limites. Tá? E por isso, porque tem ET, tem demônios por aí. Porque tem ET. Se tivesse uma pessoa feita a imagem e semelhança de Deus na Lua, Deus mandaria a Carmen lá pregar, você. Então, isso não tem fundamento, essas coisas. A pessoa, porque o ET, só acredita no ET ou não, acredita na palavra de Deus. Doutor, sabia que vamos pensar aqui como um Nércio. E ainda, para piorar, vamos nos denominar cristãos. Aí imagina, não, tem essa doença da picadinha, tem agora essa que talvez seja o início da nova guerra, e eu tenho muito dinheiro para gastar. Aí eu pego isso, não, se aqui na Terra dá desse jeito, já tem umas passagens que já estão vendendo aí para ir lá para Marte. Vai ser minha salvação viajar para Marte. E aí? E aí, isso é normal, mas o que nos causa espanto é se denominar cristão. Mas Jesus avisou isso no sermão profético, que nesses últimos dias, muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. As pessoas não acordam para isso. Eles não veem em nome do capeta, do diabo. Já tem muitos aí que já estão assumindo, né, a identidade. Mas a palavra de Deus fala que serão muitos que virão em nome de Jesus. Né? E são muitos mesmo. Vamos ver outro versículo aqui. Atos dos Apóstolos 2:38. Orientou-lhes Pedro
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para o perdão dos vossos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a pessoa quer ter o dom do Espírito Santo, receber Jesus, saber discernir o certo e o que está errado, e fazem todo esse projeto, e está lá, reunindo na macumba, a Assembleia do Diabo, aquele pessoal mesmo que eles fazem ali na macumba ali, eles fazem lá no meio deles. Eles falaram isso, o Albert Pike, nós criamos as religiões, esses comunistas, nós criamos as religiões e depois nós vamos destruir as religiões, vamos fazer com que todo mundo fique ateu. Ninguém vai acreditar em mais nenhuma religião, esse é o projeto deles agora. Desfazer todas as religiões. Aí depois, mas agora nós vamos mostrar o verdadeiro Deus. Eu estou dizendo, essa é a penúltima cartada de Satanás. É fazer com que o mundo todo fique ateu. E a pessoa está entrando num sistema religioso que é dirigido por eles, e olha as heresias que estão lá dentro, gente. Não pode pregar a palavra de Deus, a palavra maçonaria não pode nem pensar em falar lá dentro, porque eles não desmascaram Satanás. Ezequiel 8, mas nem pensar em pregar Ezequiel 8, porque mostra que Deus abandonou aquilo, e esses que levam o ramo de acácia ao nariz, que enche a terra de violência e irrita Deus. Não pode nem pensar em falar nisso. Deixa o povo ir para o inferno feliz. Doutor, e irmã Carmen, Jesus ele fala no livro de Mateus, como também outras passagens do Novo Evangelho, que a palavra que nós proferimos, ela pode nos trazer, no dia do juízo, a condenação, como também a salvação. Muitas denominações religiosas, heresias, essas ordens, lá, quem participa, volte para o primeiro amor. Se você falou, proferiu que rejeita Cristo, não reconhece Cristo como o Filho de Deus, aceita o Gadu ou qualquer outra divindade, não estou falando falta de respeito, eu estou falando de evangelho. Vamos deixar um ponto nessa questão. Se arrependa, dá tempo. Se arrependa, dizer não, rejeitar o nome de Cristo, pisar, dizer que Deus está abaixo dos seus pés, que você não reconhece Ele. Se você fez isso, está em tempo. Se arrependa, peça perdão, porque o tempo está chegando. Então, o que Jesus falou é fato. Parece simples. O que profere da sua boca, o que você rejeita, o que você fala, pode te trazer a condenação ou a salvação. É simples, mas é sério. A irmã Carmen quer falar alguma coisa? Eu quero ler um versículo para a igreja. Jesus, o que ele falou na oração, né, dominical, a oração do Pai Nosso, é o capítulo 6, versículo 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É verdade, né? É difícil esse fato do perdão. Vamos ver aqui, Atos dos... Que é um dom, né? É um dom, só através do Espírito Santo. Senão você sai matando todo mundo. E se você não busca ele, como é que você vai ter esse dom, né? Vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos 5:31. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de seus pecados. O povo de Israel aceitou? Não. Por que essa idolatria de Israel? Não sei por quê. Onde que está fundamentado isso?
São os religiosos que adoram Israel. Se o cara matou os profetas de Deus, matou Jesus Cristo, os discípulos, os apóstolos, ali. Atos dos Apóstolos 5:31, repetindo: Deus, no entanto, o exaltou, Jesus Cristo, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Não aceitaram. É isso que é o problema. Uhum. Destacar, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos 10:43. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados, mediante o seu nome. Não adianta você chamar em nome de todos esses demônios que eles colocam por aí. É Jesus Cristo, não é? É isso que a palavra de Deus traz. E você não vai conhecer perdão se você não tiver amor, se não tiver o Espírito Santo, se não tiver o Jesus Cristo, que você não se recebeu no batismo do Espírito Santo, você não recebeu ele como seu único e suficiente Salvador, você não vai ter o Espírito Santo dentro de você, você não aceitou, como é que ele vai entrar? Mas aceitar, assim, eu aceito. E para viver como ele manda? Né? Levantar a mão assim é fácil. Eu aceito Jesus, chora lá, não deu pronto. Daí continua bebendo, fumando, jogando, tempo para futebol, para novela, para todas as coisas, não tem tempo para Deus. Não é? Então, todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados, mas só mediante o nome dele. Atos dos Apóstolos 13:38. Sendo assim, meus irmãos, ficais cientes de que, mediante Jesus, vos é anunciado o perdão dos vossos pecados. Sem Jesus não tem perdão de pecado. E se você não recebe o perdão dele, você não vai perdoar ninguém também. Olha o que faz esse povo aí que serve a Satanás no mundo. Mao Tse Tung matou 35 milhões de pessoas chinesas, dos irmãos dele. Olha o que o Fernando Henrique Cardoso fez aqui, a desgraça com o Brasil, com tráfico de drogas, roubando a Vale do Rio Doce, entregando para o maior traficante do mundo, que é Jorge Soros. Quantas vidas esse cidadão maçom satanista desgraçou aqui no Brasil? E vai por aí afora. E aí vão os outros sócios dele, o Lula, esse povo todo, que serve a Satanás. Aí vão lá na ONU, junto com o Conselho Mundial de Igrejas, que se chama Conselho Mundial de Religiões, que esse nome está errado, que ali são o Conselho Mundial de Igrejas, para não chamar daquela outra igreja, né, que não é a noiva de Cristo. Atos dos Apóstolos 26:18. Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que santificados pela fé em mim. Então, só tem um jeito, através de Jesus Cristo. Você é um cara que serve a Satanás para ser transformado para uma pessoa que serve a Deus verdadeiro. A fim de que receba o perdão. Não dá mais isso. Então, aqui nós falamos essa penúltima parte aqui, os 3 últimos versículos. Efésios 1:7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Graça de Deus, misericórdia, favor não merecido. Graça significa favor não merecido. Então, nós recebemos o perdão, a redenção dos nossos pecados, segundo a riqueza da maravilhosa graça de Deus, que nos perdoa. Que é um oferecimento daquilo que nós não merecemos. Isso que significa graça. Colossenses 1:14.
em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é, o perdão de todos os pecados. Não existe salvação sem o perdão. Primeiro, o perdão, nós temos que ser perdoados por Deus. Senão, não adianta, a gente não vai perdoar ninguém mais. Não existe presente maior que isso. Tiago 5:20. Lembrai-vos disso. Quem ajudar a um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Amém. É isso. Lembrar o que a gente está fazendo aqui. 40 anos lembrando tudo isso. Gente, religião não tem na Bíblia. Templo, Jesus, né, os discípulos, o apóstolo construíram. Deus mandou construir o templo de Salomão, se arrependeu. Ezequiel 8:6, ele afastou do templo. E depois veio Jesus, primeira coisa que Jesus se manifestou diante, está aqui quem é maior que o templo de Salomão. Está aqui quem é maior que Salomão. Está aqui quem é o templo. Eu sou o templo. Caí e reergui ao terceiro dia. Eu sou o templo. Eu que perdoo, eu que salvo. Eu rasguei o véu do templo. Vim para destruir as religiões. Pronto. É isso que está na Bíblia. O que as pessoas ficam esperando? Não tem mais nada, gente. Então, o assunto é muito importante. Isso é só um resumo. Nós falamos aqui praticamente 1 hora. Mas eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu vou botar o link aqui para a gente só dar oportunidade, rapidamente, para quem quiser entrar aqui com a sua câmera, para nos ajudar a enriquecer este estudo, falando sobre perdão. Estou colocando aqui no YouTube também o link para quem quiser entrar aqui e participar conosco. Vamos ver. Aqui também. Vou botar no Twitch também. Deixa eu ver. Irmãos, nós precisamos de multiplicadores. Da mesma forma que nós nos dedicamos, nos esforçamos para levar esse evangelho para mais pessoas, nós precisamos que os senhores nos ajudem. Como diz Tiago aqui esse último capítulo, versículo 25:20, que nós lemos. Lembrai-vos disso. Quem ajudar um pecador, é isso, nós estamos reunidos aqui para isso. Que Deus, Jesus quer, não são as pessoas que estão tentando buscar a Deus, assim, estão tentando buscar e tentando seguir o que diz o Evangelho, porque nós somos pecadores, nós temos que ficar vigilantes, mas também nós temos que buscar as pessoas que estão perdidas. Então, Tiago 5:20 mostra bem isso, como várias passagens da Bíblia. Lembrai-vos disso. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Certo que a palavra diz que poucos serão escolhidos, mas nós temos que levar o evangelho. Assim, vocês não vão encontrar o evangelho do que está escrito de fato, fora de vício de doutrinas humanas, que se falam, todo mundo diz que é evangelho, no outro canal parecido com esse. Vocês não vão. Porque se os senhores procurarem o que nós falamos aqui, se é repetitivo, se não tem nada de novidade, porque nós temos que falar o que está no evangelho, não é aquilo que a gente gostaria de falar para agradar todo mundo. Que a gente poderia muito bem conseguir vários views e vários inscritos se a gente criasse aqui dar alguma profetada aí. Aí todo mundo talvez iria alavancar o canal e ia ter mais divulgação. Mas não, nós temos que seguir o evangelho. Se tem poucos inscritos, tudo bem. Mas nós temos que levar o evangelho, mas nós também precisamos da ajuda dos senhores. Entendeu? Ah, não, eu não sei, eu não entendo muito bem do evangelho, nada. Flui. Tudo flui. Leia o evangelho,
busque, por isso que a gente deve orar e jejuar sem cessar, porque quando a gente busca a Deus, Deus atende nossos pedidos. E os senhores poderão ajudar mais pessoas. O evangelho é levar as pessoas, não guardar para a gente. Senão, com o pouco conhecimento que eu tenho do evangelho, eu daria para mim, não, eu já conheço, estou satisfeito. Não, nós precisamos salvar. Jesus veio para buscar as ovelhas perdidas. E Jesus também disse, né? Que a boca só fala do que está cheio o coração. Então vamos ver o que sai da nossa boca todos os dias. Vigiar. Para ver se verdadeiramente nós estamos, né, nos enchendo desse Senhor. Porque salvar uma alma, a partir da nossa alma estar salva, a gente já se entregou para Jesus, mas eu quero ver a salvação de cada dia, de tudo que passamos. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nós estamos sendo cheios da graça, cheios do perdão, porque o perdão é um dom do Espírito Santo. Então, quanto mais nós estivermos sendo salvos, nós vamos estar salvando vidas. Porque onde nós passarmos, onde nós entrarmos, seja o que for que acontecer na nossa vida, nós estamos sendo um testemunho vivo. Né? Sim. Porque o verdadeiro testemunho é aquele que, quando ele passa, e eu sempre, às vezes, bem, quando o doutor Pedroso fala assim, né? Aonde você chega, o capeta corre. Porque não tem como. Aonde chega a unção de Deus, o inimigo bate em retirada. E é isso que Deus quer na igreja. Que nós esteja tão cheio desse Deus, a ponto de, onde nós entrarmos, o inimigo não tem caminho, ele não tem espaço. Então, ele não pode ter espaço dentro de nós, não pode ter espaço na nossa casa, na nossa vida, para que os outros possam ver. Porque a maior pregação do evangelho é o nosso testemunho, é o nosso dia a dia, é a nossa vida. Estaremos sendo egoístas se nós ficarmos só aqui, os senhores aí, algumas pessoas assistirem, e não levar esse conhecimento do evangelho. Se você se considera um cristão, leve o evangelho. Faça o ID do evangelho. Esse é um meio que Deus nos deu, nós estamos reproduzindo, replicando, para que essa mensagem seja levada ao mundo inteiro, e nós fazemos isso com coragem, com amor. Aquela coisa que nós falamos sempre, gente, não adianta, eu sou de Jesus, sou covarde. É uma mentira. Isso não existe. Você é covarde, é do diabo mesmo. Não adianta você botar a máscara, né, de crente, que não é. Não existe isso na Bíblia. Crente covarde. A palavra de Deus, o tempo todo, lutaram. E a promessa da palavra de Deus, as portas do inferno nunca vencerão a igreja de Cristo. Ele não está falando religião. As religiões já se mataram milhares e milhares de vezes, mas a igreja de Cristo não. Então nós temos que ter essa consciência. Doutor, sim. O senhor conhece um seriado dessas grandes produtoras aí dos Estados Unidos, aquele seriado do Star Wars? Esse é daqueles filmes... Dos que tem o Jedi, né? O senhor Sim. sabia que foi fundada, acho que está com uns 5, 6 anos, a religião Jedi? Já foi, eu sei. Na Inglaterra? E justamente isso você vê, o Duende era um desenho. Uhum. Aí depois a Xuxa começou a divulgar assim, não, eu vi um duende. Aí pronto, aí virou uma doença. Mas Daqui a pouco as pessoas vão estar adorando o Mickey, o Pato Donald, Tão perdido que... sei lá, quais os outros personagens que tem. Eu não sei. Aquele, Free Fire. o gato e o rato, como é que é? Mickey Mouse. Não, o Tom e Jerry. Tom e Jerry. Bom, isso vai virar tudo tempo. Deus. Tom Jerry, nosso tempo. O povo adorando. Já tem um templo lá pro como que é? O Maradona. Tem templo para adorar Maradona. Tem um templo nos Estados Unidos, não sei se é na Califórnia, lá pro Elvis Presley. E vão esse povo todo aí, gente. Michael Jackson. Michael Jackson, né? Tudo vira ídolo, por isso que eles chamam de ídolos. Uhum. Ídolo para nós só existe um, é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem pelo qual devamos ser salvos. Amém. Então, galera, vamos ficando por aqui. E não adianta você querer exercer o perdão se você não tiver o Espírito Santo na tua vida. Tu vai tentar fazer uma coisa assim... falsa, né? Chama todo mundo, filma, dá
Como eles fazem, né? Dá um presentinho lá para a pessoa, depois chegam lá e dão um tiro na pessoa e mata, para dizer assim, não, mas não fui eu gostava da pessoa, deu um buquê de flores para ela, e vai assim, tudo no engano. Agora, é impossível você ser cristão se você não perdoar. É todo dia, irmão. Toda maldade, tudo programado contra você. Está lá nessas 3 maiores religiões do mundo. Se você pegar um cristão, você mata, você rouba, você estupra, você faz o que quiser. Eles não são seres humanos, são animais, são goins, e vai embora. Pega tudo deles, você pode roubar. Então aí, e as pessoas lá dentro desses, e já tem a igreja que ele chama a fé abraâmica, de católicos, não estou falando cristão, católicos, judeus e muçulmanos. Olha quantos templos que eles estão construindo aí, templos enormes. São totalmente anticristãos. É do governo mundial e do anticristo. Então, isso nós temos que estar atentos para essas coisas. Então, vamos encerrar aqui, agradecendo a Deus essa oportunidade. Eu não sei se a irmã Carmen quer nos levar a Deus em oração. Amém. Isso. Vamos orar. Querido Deus, nesse momento, nós estamos com o nosso coração cheio de alegria. Eu clamo nesse momento pelo teu sangue, Pai, sobre a tua igreja. Nos 4 cantos da terra, Senhor. Alcança, Pai, que essa palavra que veio agora, que tu trouxe para nós, Senhor, possa estar alcançando as mentes e os corações. Aonde quer que chegue essa palavra, Senhor, que o Senhor esteja transformando, levando esse perdão, libertando, Pai, tirando as pessoas do cativeiro, porque a nossa alma se aprisiona por pouca coisa, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, esse perdão para os corações, começando por nós 3 aqui, Senhor. Que possamos viver cada dia, Senhor, esta alegria do perdão, Senhor. E sabendo que quando perdoamos, Senhor, o nosso próximo, nós temos alegria, nós somos amigos de Deus, somos achados amigos de Deus. Que nós possamos ser cada dia teu amigo, Senhor Jesus. A ti, Espírito Santo, interceda por nós, intercede por essa nação, Senhor. Senhor, essa nação tão maravilhosa. Paizinho querido, que não deixa, Pai, que o inimigo ganhe nesta nação, mas que ele seja um perdedor cada dia. Que cada dia a tua mão esteja estendida sobre o nosso país, sobre a tua igreja, Pai. Aqui em todos os países, em todos os lugares, Pai, onde tiver um sincero, onde tiver uma pessoa verdadeira, aquele que te ama, aquele que te quer, Senhor. Sabemos que é difícil negarmos o nosso velho homem, a nossa velha mulher, mas sabemos que tu é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Não sabemos nem orar, Senhor, mas o teu Espírito intercede por nós. Eu quero te agradecer no fundo do meu coração, Pai, pela vida, pelo dom de poder estar respirando, pelo dom do amor, Senhor, que o Senhor tem colocado em nossos corações, para que nós possamos multiplicar esse amor, Senhor, e ele possa se estender a milhares e milhares de pessoas, como tu tem falado para mim, que muitos e muitos e muitos chegarão nesse ministério, Pai. Em nome de Jesus, também te peço uma bênção toda especial sobre a vida do Dr. Pedrosa, sobre a vida do Valdeir, Senhor. Esses 2 homens de Deus, Pai, que são valentes e corajosos, que tu esteja cobrindo com o teu sangue, Pai, e que nunca, Senhor, nunca, Pai, eles venham esmorecer, e que tu esteja guardando os corações e as mentes deles, Pai, para que eles nunca venham se ensoberbecer, mas que tu possa prevalecer sempre na vida deles, na minha e de todos vocês. É o que eu te peço, Paizinho querido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, estamos encerrando. Um grande abraço em todos. Um beijo para todos com a vocês. graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E